Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos reunidos aqui hoje, estamos nos encontrando de novo para encerrar uma série de estudos que fizemos esse mês sobre relacionamentos. Esse mês nós focamos na família, focamos nos relacionamentos familiares e tomamos por base um texto bíblico que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, que é dirigido mais especificamente ao relacionamento entre maridos e mulheres, mas que se aplica a todos os outros relacionamentos familiares, pais e filhos, e nós fomos vendo cada aspecto no decorrer desse texto, desse mês, aliás, fomos vendo como cada um desses aspectos tem seus desdobramentos e suas aplicações e seus desafios para os nossos relacionamentos familiares. Marido, mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, mas também para todos os outros tipos de relacionamento, em que precisamos espelhar aquilo que o Evangelho de Cristo transformou no nosso coração, que vai nos ajudar a manter relacionamentos saudáveis. Uma das meditações desse mês foi exatamente sobre isso. Deus nos desafia a termos famílias saudáveis. Famílias perfeitas, onde não existe rusga, onde não existe divergência de opinião, é utópico. Mas nós podemos ter famílias saudáveis quando estão firmadas nos princípios e nos valores que a palavra de Deus nos dá. Então, na primeira semana, nós vimos como podemos viver com um propósito de espelhar a beleza de Deus, de espelhar o testemunho do amor de Deus dentro da nossa casa. E vimos como, mesmo que a gente conviva com pessoas que ainda não temem ao Senhor, mesmo que na nossa família, na nossa casa, nosso marido ou nossa esposa ainda não tenha o temor de Deus, como ele ou ela pode ser alcançado, santificado, atraído para o conhecimento de Deus pelo nosso procedimento. Na segunda semana, nós paramos para pensar um pouco sobre qual é a beleza que realmente é essencial, a beleza que permanece, a beleza que subsiste ao passar dos anos. E ainda nesse texto de 1 Pedro, nós vimos que não é o adorno exterior que caracteriza esse tipo de beleza. E nós conversamos nos nossos encontros nessa semana sobre essa beleza interior que se caracteriza por um espírito manso e tranquilo. Depois, na terceira semana, e eu estou dando essa sequência para a gente entender por que vai finalizar falando sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Depois, na semana seguinte, nós paramos para pensar sobre quais são as nossas referências, em quem nos espelhamos, quem são os nossos conselheiros, quem são aqueles nos quais nos espelhamos, que são desafios para o nosso crescimento, que nos encorajam a crescer. Quem são aqueles que nós usamos como referência para nós. Na semana seguinte, nós falamos sobre a cultura, conversamos nos nossos encontros de célula sobre a cultura da honra, que anda tão em falta, né? Atualmente é tão mais fácil a gente encontrar pessoas desqualificando aqueles que lhes são íntimos, marido, mulher, filhos, reclamando das dificuldades ou dos aspectos que são mais complicados no temperamento deles, do que honrando, do que falando bem, do que dizendo bem, né? Então, o texto de 1 Pedro também nos ajuda nesse episódio e nos mostra como muitas vezes a gente honra com mais facilidade quem nos é externo, quem está nos nossos relacionamentos mais superficiais, mas não se preocupa de honrar, de dizer bem daqueles que estão próximos de nós, daqueles com quem temos intimidade, com quem convivemos todos os dias. Hoje nós vamos estar
encerrando a leitura desse capítulo de Pedro, pensando num aspecto importantíssimo de relacionamento, que é a conexão. Aliás, essa é uma palavra mais do que atual, porque nunca se falou nem se pensou tanto em estar conectado quanto nos dias em que nós vivemos. Essa era do online, essa era internética, essa era em que tudo depende do sistema estar funcionando, até para você sacar um dinheiro no banco, até para você pagar uma conta, até para você passar com as suas compras na caixa do supermercado, sistemas têm que estar conectado, tem que estar. Ou até quando você está em casa, fazendo uma pesquisa para a escola, precisando pesquisar nos sites e de repente a internet cai, né? Que frustração. Então, estar conectado é uma palavra mais do que atual e reflete também uma necessidade básica no relacionamento. Conexão. Aliás, relacionamentos são baseados principalmente em conexão, estar conectado. E nós vamos falar de uma conexão muito específica, que é a conexão vertical, a nossa conexão com Deus. E vamos pensar sobre o que diz hoje, especificamente, o verso 7 do capítulo 3, que é dirigido especificamente aos maridos, mas que se aplica a qualquer outro relacionamento familiar. Maridos, diz o apóstolo Pedro aqui, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a mulher de vocês como parte mais frágil. Tratem-na com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as orações de vocês. E a gente quer dar um destaque aqui ao final desse versículo, para que não se interrompam as orações de vocês. Ou seja, para que a conexão lá para cima não caia. Né? Então, o texto é muito claro e eu quero aqui pensar um pouquinho com vocês sobre esse texto, mas não apenas ele, mas algumas outras referências que nós vamos usar para mostrar que valor Deus dá aos nossos relacionamentos, a forma como estamos nos relacionando com o nosso próximo. Né? Na palavra de Deus a gente encontra alguns momentos em que parece que o céu se fecha e Deus não responde, não fala. Lá no Velho Testamento a gente vê isso muito associado à desobediência a Deus. Por exemplo, eu estou estudando aqui, terminando de estudar na minha leitura diária a primeira carta, a 1 Samuel, e ali narra toda aquela história do rei Saul, e é um momento em que Saul desobedece, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora, mas desobedece a uma ordem específica que Deus tinha dado a ele. E aí Deus rejeita o reinado de Saul. E é interessante porque em 1 Samuel, capítulo 18, verso 12, diz que o Senhor já tinha se retirado de Saul e ele ainda não tinha percebido, ele ainda estava andando no automático, mas ele já não estava mais conectado. Isso acontece também, tem outros exemplos, mas isso acontece também com Sansão. Sansão tinha um voto de nazireado e a gente vai lendo ali no livro de Juízes a maneira como ele foi se enrolando naqueles relacionamentos afetivos que ele estabeleceu. E chega um momento, aquele célebre momento em que Dalila o engana e acaba conseguindo cortar os cabelos dele. Mas antes dela cortar os cabelos, ela faz algumas tentativas e ele enrola ela e ele acha que vai enrolar ela numa boa, quem acaba enrolada é ele, porque chega um momento
em que ela, então, finalmente ele acaba revelando que a força dele está nos cabelos, e quando ele acorda, ele tenta se desvencilhar das cordas com a força, mas ele não percebe, e o texto diz que o Senhor já tinha se retirado dele, caiu a conexão. Então, uma das razões da gente perder a conexão com o alto, com o Senhor, é simplesmente a gente se rebelar contra a vontade dele e seguir o nosso próprio caminho. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar essa queda da conexão também, e principalmente muito ligada à maneira como nós, como nós espelhamos o amor que nós recebemos de Deus no nosso relacionamento com o próximo. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, Jesus falando de uma maneira que não podia ser mais clara do que essa, né? Que se você vai apresentar uma oferta diante de Deus, e eu vou ler aqui o texto que fica mais claro. Mateus capítulo 5, versículo 23. Se, pois, quando você trouxer ao altar a sua oferta, ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe perante o altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então, voltando, faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido à prisão. Em verdade, digo a vocês que você não sairá dali enquanto você não pagar o último centavo. Talvez esse texto fique meio difícil de você entender por que essa analogia com o juiz, com o adversário, com o oficial, ir para a prisão, mas você vai entender esse contexto muito melhor se você se remeter à parábola que Jesus contou para ilustrar a importância do perdão. Mateus capítulo 18, nós temos aquela famosa, eu digo famosa porque é um desafio para todos nós, nós temos aquela famosa parábola do credor incompassivo, onde Jesus ilustra de uma maneira clara que quando o rei perdoou a dívida, que era uma dívida astronômica do seu servo, e ele perdoou por graça, por misericórdia, ele teve misericórdia e perdoou. E quando ele ficou sabendo que esse mesmo servo não tinha exercido a mesma misericórdia e perdão sobre um companheiro seu que ele devia muito menos, pelo contrário, tinha sido agressivo com ele a ponto de apertar o pescoço dele, o rei manda chamar esse servo para prestar contas com ele. E diz, como assim? Você foi alvo da minha misericórdia, da minha graça, e você não exerceu perdão para o seu próximo? Então, olha só, fica preso lá, você vai ficar sob os verdugos, sob a ação dos verdugos, que eram aqueles que castigavam, que puniam o prisioneiro. Então, perdemos a conexão com Deus quando nossa conexão com o próximo está comprometida pela dureza do nosso coração. É mais ou menos isso que Pedro está nos falando aqui hoje, que é um desafio para nós. Se a gente negligencia dentro dos nossos relacionamentos familiares essa dinâmica do acolhimento, do perdão, isso pode custar para nós a interrupção das nossas orações. A oração, a gente sabe disso, é a nossa conexão com Deus. E se a gente não atentar para isso, a gente daqui a pouco vai estar como Saul, no automático, falando com Deus, mas perdemos a conexão. Não percebemos que o Senhor se retirou do contato conosco e só vai retornar a Ele quando o nosso coração se quebrantar. E a gente entender o valor que Ele dá
ao relacionamento entre nós e os nossos semelhantes. João capítulo 13, 35, é um texto também bem conhecido, eu nem tinha anotado aqui, mas está vindo à minha mente aqui agora, em que Jesus diz que essa é a medida com que o mundo vai olhar para nós e reconhecer que somos filhos de Deus. Diz assim o texto. Ele diz que o mundo saberá que nós... Peraí. 13:35. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, se sabemos que a oração é a nossa conexão com Deus, precisamos entender que essa rede de conexões que nos envolve aqui no sentido horizontal de uns para com os outros está intimamente ligada à conexão com o provedor geral, vamos dizer assim. Nem sei se essa é a linguagem da informática, mas a ideia é essa, né? 1 João, capítulo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, fala sobre, aliás, a primeira carta de João é fantástica, né? Ela descreve o amor de Deus, esse amor que vence o medo, esse amor que vence o mundo, de uma maneira linda. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Simples assim, direta assim, a palavra de Deus para conosco. Por quê? Porque aquele que não ama seu irmão, a quem está vendo, com quem convive, de quem está pertinho. Então, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, isso faz a gente ficar pensando assim. Se eu estou, e a gente tem sido desafiado a aprofundar o nosso relacionamento com Deus em oração, na busca, buscando com prioridade a sua presença. Então, se eu estou aprofundando meu relacionamento com Deus, dá para continuar, dá para eu continuar com meu coração endurecido, rígida, dura, cáustica, enfim, azeda. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. O amor a Deus nos aproxima dele. E quando isso acontece, isso inevitavelmente vai produzir mudanças em nós. Eu vou me tornar uma pessoa mais quebrantada, mais disposta a reconhecer as minhas falhas, mais disposta a perceber que eu também dou os meus vacilos e por isso eu preciso ser misericordiosa, generosa com aquele que está perto de mim, ter um coração quebrantado, perdoador. Não há como eu me aprofundar no meu relacionamento com Deus e não ser constrangida pelo caráter de Deus a ponto disso afetar os meus relacionamentos. Então, se eu realmente amo a Deus, eu vou manifestar Deus nos meus relacionamentos. Isso vai se refletir na maneira como eu interajo com aqueles que estão perto de mim. E isso, gente, implica no que a gente já viu nesse mês, na manifestação do fruto do Espírito, aflorando na gente, na maneira em que a gente se relaciona no dia a dia. Sabe, aquele negócio de bondade, misericórdia, longanimidade, uma lista que a gente quase sabe de cor. Bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, se eu estou me aprofundando no relacionamento com Deus, elas vão aflorar na maneira como eu vivo em casa. Isso não quer dizer que, de repente, eu tenho uma auréola aqui em cima, né? E sou aquela pessoa que nada me afeta,
eu estou sempre de bem com a vida, está tudo ótimo. Ah, meu filho me irritou, estou bem, isso não me altera. Não é isso não, gente. Mas isso quer dizer que não, no momento em que eu sou agredido, no momento em que, vamos dizer, minhas expectativas não são correspondidas, no momento em que eu me frustro no meu relacionamento com meu marido, ou com meus filhos, ou com meu irmão, ou com minha irmã, sabe, aquele caráter de Deus que tem se manifestado no meu encontro com Ele vai produzir em mim uma atitude diferente. Isso vai se refletir na maneira como eu me relaciono com quem está perto de mim. E é isso que Pedro está dizendo aqui na sua carta aos maridos. Ele está dizendo, deixa eu voltar ao texto aqui, ele está dizendo assim, maridos, vivam a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, senão esse relacionamento diário? Com discernimento, percebam, prestem atenção, não sejam negligentes para que vocês não percam a conexão de vocês com Deus, para que as orações de vocês não se interrompam. E ele diz, olhe para sua mulher, vendo a fragilidade dela, tratando-a com dignidade. Sabe por quê que você deve tratar o seu próximo dentro da sua casa com dignidade? Porque vocês ambos, isso é Pedro que está dizendo, não sou eu, vocês ambos são herdeiros juntamente da mesma graça de Deus. Aleluia! É isso que faz a diferença. Por isso que a gente falou no início desse mês, podemos não ser famílias perfeitas, nunca seremos enquanto estamos aqui nesse tabernáculo terreno, mas podemos ser famílias saudáveis porque nós fomos alcançados pelo perdão e pela graça de Deus. Eu quero concluir essa breve reflexão aqui com vocês lendo Efésios, que é outro texto que está sugerido aqui para o nosso estudo dessa semana, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Já reparou que um filho, principalmente quando está na primeira infância, ele quer ser igualzinho ao pai? Ele quer se parecer com ele, ele imita o pai. Uma criança pequena, ela imita até o irmão mais velho. Eu tenho visto isso muito nas minhas netas mais novinhas, né? A Manu está numa idade em que tudo que a Suzana faz imita. Se a Suzana está vendo uma música e está inventando uns passos, a Manu faz igualzinho a irmã e fica ali, ó, o olho vidrado nela. Então o texto está dizendo, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Não tem melhor maneira da gente concluir aqui essa reflexão do que com esse versículo. Porque a exortação que nós recebemos foi, andem em amor. Andar é um estilo de vida. Vivam, caminhem em amor. E a referência que a gente tem aqui nesse versículo é desafiadora. Andem em amor como também Cristo nos amou. Olha, qual é a medida desse andar em amor que nos é proposta? A mesma medida com que Cristo nos amou. Andem em amor como também Cristo nos amou. E como é que Ele revelou, como é que Ele mostrou esse amor? Se entregando a si mesmo por nós, como uma oferta, um sacrifício a Deus de um perfume suave. A gente costuma brincar dizendo que a gente sabe João 3,16 de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí eu pergunto a você, você sabe 1 João 3,16 de cor? Diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Essa é a medida com que a gente precisa aprender a amar. Quanto mais a gente caminhar pertinho do Senhor, mais a gente vai ser impactado, mais a gente vai ser desafiado, mais a gente vai ser constrangido pelo caráter dele. Isso vai se refletir na maneira como a gente vive, na maneira como a gente se relaciona, até o ponto em que a gente considere honra se oferecer em sacrifício, se doar em favor do irmão. Isso não vai ser custoso? Fica aqui esse desafio, que a gente entenda que nada vale a pena que nos leve a perder a conexão com Deus. Não perca a conexão, não fique desconectado do Senhor. Pelo contrário, que essa conexão com Deus se revele na sua conexão com o próximo. Queridos, Deus nos abençoe, nos inspire a caminhar nessa direção. Nenhum de nós pode dizer que a gente já vive nesse nível, mas a gente está caminhando para lá. Se a gente aceitar o desafio de aprender com Jesus, a gente está caminhando para lá. E no dia da formatura, nós vamos estar face a face com Ele. E aí sim, a gente vai conhecer, não de ouvir falar, não de contemplar por espelho, mas de ver face a face esse amor que nos fascina e que muda a maneira da gente viver. Amém?